Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, domingo, dia 11 de maio de 2025, estamos na quarta semana do tempo da Páscoa neste ano C. Hoje também celebramos no Brasil o Dia das Mães. Um abraço aí para sua mamãe, você esteja com ela ou reze pela alma dela, no caso das mães falecidas. Mando um abraço para minha querida amada Maria Cecília, minha mãe. Também para a Dona Maria José, minha sogra, né? E rezo por todas as mamães aqui. Vamos juntos refletir a liturgia de hoje? Eu te chamo. São belas palavras que vão nos mostrar um caminho muito importante de reflexão, de conversão também para o nosso coração. Passamos antes a oração coleta. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor, Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, depois do versículo 43 ao 52. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até aos confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isto e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, aqui nós vemos os desígnios insondáveis de Deus neste ministério anunciador de Paulo e Barnabé. Eles anunciavam ali nosso Senhor Jesus Cristo, toda a boa nova àquele povo. Alguns mais humildes iam ouvindo a palavra, aquilo ia gerando fruto no coração, atraía uma multidão. Sim, mas também os arrogantes, que faziam parte de uma casta privilegiada e queriam preservar o seu poder, estavam cheios de inveja e começaram a tramar contra eles. E com muita coragem, cheios do Espírito Santo, eles deixaram ali claro, quando estavam sendo expulsos da cidade, eles não tinham ali meias palavras, foram direto ao ponto. Deus queria anunciar primeiro a vocês
povo eleito, povo escolhido, mas agora expande aos pagãos o anúncio da Boa Nova. Tudo isso já era desígnio de Deus, a partir de um povo eleito, fazer uma aliança, mas estender essa aliança a toda a humanidade. Inclusive, aquele povo judeu, o povo eleito do Antigo Testamento, negou o Cristo e o crucificou. Manteve o coração fechado e está na palavra que um dia vão se converter. Mas estava dentro do plano de Deus essa dureza de coração, a fim de que todos os confins da terra fossem evangelizados. Foi essa dureza do coração judeu que permitiu que os apóstolos fossem expulsos e dispersos e fossem semeando a palavra de Deus por todo o mundo. Nada é coincidência, tudo é providência. A palavra se espalha, o evangelho se espalha. Mesmo que os apóstolos sejam humilhados, tenham que sacudir a poeira dos pés e partir para um lugar onde serão mais acolhidos, mesmo assim, o plano de Deus está se cumprindo fielmente. Hoje em dia a gente olha e percebe como Deus foi providente, como Deus permitiu que todas as nações tivessem contato com a sua revelação, soubessem que o Deus se encarnou, habitou entre nós, morreu por nossos pecados e agora nós podemos alcançar a salvação. Esse evangelho precisa ser anunciado, porque é para todas as nações. Isso tem que ficar claro no nosso coração. Vamos refletir o Salmo. Hoje é o Salmo 99, em algumas traduções, 100. E o refrão diz assim: Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom, o Senhor é nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós precisamos entender, meus amados. O Senhor é nosso pastor, Ele nos conduz. Nós somos o seu povo, o seu rebanho. Mesmo que hajam diferentes culturas, existe apenas uma humanidade. Mesmo que hajam tempos, costumes, que hajam idiomas, que haja toda a característica geográfica, as diferenças da humanidade. A humanidade em si é uma só. A humanidade é a criação de Deus. E haverá um só rebanho, um só pastor. Todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se reunirão num só rebanho. Um dia, nós cremos nisso. É promessa de Deus para nós. Vamos também para a segunda leitura, que também vai falar dessa realidade do Cordeiro, do pastor, que vai culminar também no Evangelho que confirma tudo isso. A segunda leitura é retirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículo 9, depois do 14b ao 17. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra
do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, essa realidade do rebanho, do único pastor, perpassa toda a liturgia de hoje. Ali em Apocalipse, São João, ele enxerga uma realidade eterna, onde o próprio Cordeiro, no centro do trono, se torna o pastor. É nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter essa confirmação no Evangelho de hoje. E diante dele, neste rebanho universal, que segue sim uma religião universal, que é a religião católica, que é a da Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa sim é a religião universal. Não é uma religião universal criada por organismos internacionais que querem criar um sincretismo religioso. Não, isso nunca vai dar certo. Até porque quem não está com Cristo cai por terra. Nenhuma mentira se mantém de pé. Somente a Igreja fundada por ele é capaz de permanecer de pé até o fim dos tempos. E essa Igreja, que é peregrina aqui, mas será totalmente sem ruga e sem mancha no céu, a nossa Igreja celeste, a Igreja triunfante, que está tendo o número dos seus membros completados a cada dia, nessa plenitude, nós teremos lá um só pastor, nosso Senhor, um só rebanho. E esses rebanhos, que se unem num só rebanho no céu, vão passar, sim, pela grande tribulação e vão lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue que purifica, que limpa. Porque não é por mérito nosso, é por mérito da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo mal. Alcançaremos o céu, seremos purificados, mesmo que tenhamos que passar por uma grande tribulação já prevista nas Escrituras. Hoje em dia, parece que em muitos ambientes se vive uma fé que ignora os trechos mais difíceis da palavra de Deus. Aqui está escrito tribulação, vai ter gente que vai ler essa leitura e não, deixa a tribulação para lá, eu só quero saber das vestes limpinhas. Ah, mas é sangue que passou para limpar? Não, não quero saber do sofrimento dele não, eu só quero saber que, vai ser gostoso, vai ser o céu. Claro, depois de passar pelas dificuldades, sim, Cristo sofreu, foi morto por causa dos nossos pecados, sim. E quando nós passarmos pelas nossas cruzes, passarmos pela nossa morte da carne, nós vamos ressuscitar com Ele. Lá no céu, Ele mesmo vai enxugar toda a lágrima, como a leitura diz aqui, toda a dor, todo o sofrimento que a gente passa aqui na terra será esquecida no céu, porque o próprio Deus, que é o sumo bem, o maior prazer é estar na presença dele. Não existe. Você pode juntar todos os prazeres da terra, nada traz a satisfação de estar na presença de Deus. A gente não consegue imaginar. Santos em êxtase tentam falar uma gota do que seria isso. Mas a gente não consegue dizer. Não há palavras para expressar. E esse Deus vai enxugar nossa lágrima. Ele vai nos consolar eternamente. Estaremos felizes, fazendo parte desse único rebanho, diante do único pastor. Mas vamos para o Evangelho de hoje. A gente vai ter a confirmação de tudo isso. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículos do 27 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que tudo, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Em tão pouco tempo, com tão poucas palavras, Cristo é capaz de dizer tantas verdades. Ele e o Pai são um só. Também com o Espírito Santo na Santíssima Trindade. O Pai é mais forte que tudo. Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas. Ninguém pode roubar suas ovelhas. Mas é claro, enquanto estamos a caminho, nos direcionando para o céu, quando essas ovelhas precisam ser transportadas de um pasto provisório para o outro, até chegar num redil seguro, quando há essa caminhada, ainda há possibilidade de que as ovelhas se extraviem, caiam em algum precipício, entrem em matas escuras e sejam abocanhadas por lobos. Essa figura nos ajuda a perceber que estamos num momento de transição. Você e eu, vivos aqui na Terra, ainda não estamos seguros no redil do bom pastor, que será plenamente no céu. Claro, nós podemos começar a participar dessa segurança aqui na Terra quando entramos no redil da igreja, com os sacramentos, ancorados nessa fé verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o bom pastor. Ele dá a vida por suas ovelhas. Ele quer nos amar, Ele quer nos consolar, Ele quer nos conduzir, mas ainda sempre aqui, nessa terra, ainda há a possibilidade de, nessa caminhada, de passar de uma pastagem provisória para o redil eterno, há uma transição. E nessa transição, nessa caminhada, nessa passagem de um lugar ao outro, ainda há a possibilidade de nos perdermos. É por isso que nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. É preciso entender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com todo discernimento, com todo equilíbrio, porque as ovelhas obedientes escutam e conhecem a voz do bom pastor. Quando há um falso pastor, quando há um lobo, eles podem tentar fingir, podem tentar enganar, podem tentar armar laços e armadilhas para que essas ovelhas sejam atraídas para algo que vai as ferir, que vai as destruir. E nessa caminhada de transição para o nosso redil eterno no céu, haverão muitas armadilhas no caminho. Haverão falsos pastores falando em nome do pastor supremo, que é só um, mas às vezes usando uma linguagem que não é dele. Pode até tentar imitar a voz, mas não imita a vida, não imita a doutrina, não ama o que Jesus ama, não odeia o que Jesus odeia. E o que Jesus odeia? O pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Há falsos pastores amando o pecador, mas amando mais ainda o pecado também. Atraindo o pecado para uma vivência eclesial como se fosse algo natural que tivesse que ser incorporado na vida da igreja como algo natural e querido por Deus. Em tempos estranhos, querem colocar armadilhas dentro do redil. E é preciso muito discernimento para continuar ouvindo a voz do bom pastor. Ele continua falando. As ovelhas obedientes continuam ouvindo, mesmo diante de tantas armadilhas, de tantas falcatruas que o mundo tenta colocar, que o inimigo tenta armar contra nós. Jesus é o bom pastor. Que possamos ouvir a sua voz a cada dia. Que Ele nos ajude a ter discernimento diante de todas as situações. Porque nós queremos ser ovelhas obedientes para um dia passar pela porta das ovelhas, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio de entrar no céu. Infelizmente, quem está seguindo outro caminho
vai perceber um destino final muito desagradável, de onde não poderá mais voltar, sair, retroceder. É muito sério. Nós possamos viver a verdade e compartilhar a verdade com os irmãos. Só há um pastor, só haverá um rebanho. O resto vai se perder nos abismos dos lobos. De que lado você vai estar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.